Olá, estudantes. Sou o professor André Lemoine e estamos aqui para a nossa videoaula da unidade 3 da disciplina de História do Design de Interiores, onde nós vamos ver um pouco do pós-modernismo no design de interiores. Nas aulas anteriores, nós vimos o surgimento e o desenvolvimento do design e do design de interiores especificamente, e principalmente o design de interiores modernista, que foi muito desenvolvido a partir da escola de design da Bauhaus, na Alemanha, né, e que imprimiu um estilo muito forte, né, e muito presente ao longo do século XX. Mas o que é que acontece? Num determinado momento, o modernismo acabou se exaurindo, ou seja, ele perdeu força e ele perdeu possibilidades de novas criações, né? O vocabulário era muito restrito e ele acabou sendo extremamente criticado, porque num dado momento ele começa a repetir as mesmas fórmulas, tanto no campo da arquitetura quanto no campo do design de interiores, seja na produção de mobiliário, de objetos e da própria configuração espacial dos ambientes construídos, né? Então eu trouxe aqui alguns exemplos bastante díspares e alguns assim bastante loucos, digamos assim, do que foi o pós-modernismo, né? A gente tem uma imagem ali, o Big Duck, né, de Robert Venturi. Robert Venturi ainda é um dos maiores arquitetos desse movimento, né? E ele faz uma lanchonete no formato de um pato, né? A gente vai encontrar muito esse tipo de releitura, principalmente nos Estados Unidos. Ali a gente tem a Piazza d'Italia, de Charles Moore, onde você tem uma colagem de uma série de elementos do antigo classicismo, né, que são ressuscitados para o século XX, mas de uma forma bastante lúdica e brincalhona às vezes, né? A gente tem o edifício Portland, de Michael Graves, que é um trabalho geométrico que rompe com as ideias do modernismo, onde tudo era muito certinho e só preto e branco, né? Um exemplo brasileiro ali, né? O Museu de Mineralogia de Belo Horizonte, que é de Eulo Maia e Silvio de Podestá, que é um prédio muito interessante, mas foi muito criticado na época em que ele foi construído, nos anos 80, porque o Brasil se achava assim uma espécie de dono do modernismo e achava que o pós-modernismo não cabia na nossa tradição estética, né? Inclusive é importante lembrar que esse prédio fica na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, então ele tenta dialogar com os edifícios ecléticos que existem no local. A gente tem aqui embaixo, né, o prédio da AT&T em Nova York, que é de Philip Johnson, né, e que esse prédio nada mais é do que um armário Chippendale em formato gigante. O próprio autor, né, o próprio arquiteto Philip Johnson, disse que ele fez esse prédio baseado num guarda-roupa da avó dele. Então existia muito essa coisa da brincadeira, de romper com a seriedade do modernismo, né? A gente tem também ali um exemplo do Lloyds Bank em Londres, né, que é um estilo mais high-tech, uma coisa mais futurista, bem como o Centro Georges Pompidou em Paris, né, que se utiliza muito de elementos da própria estrutura como elementos compositivos, no caso a estrutura de aço, né, e as próprias tubulações, né, de refrigeração, de aquecimento, né, de água, etc. Então, a gente vai ter dentro do design de interiores pós-modernista uma série de correntes, uma série de tendências. Uma delas é o neohistoricismo. O neohistoricismo vai trazer de volta, mais uma vez, os estilos do passado, né? Principalmente focado numa coisa que eu chamo assim, de uma forma de brincadeira, de neoclassicismo, né? Porque já existiu o classicismo, existiu o neoclassicismo, agora a gente está no neoclassicismo, né? Então a gente vai encontrar muito isso, né? Principalmente em classes mais abastadas, né? O desenvolvimento de alguns ambientes que evocam esse classicismo, né? Através de elementos claros como guirlandas, como colunas, como elementos gregos, frisos, né? Agora, sempre aliado, obviamente, a gente pode ver aí a questão tecnológica. Ninguém vai abrir mão da tecnologia. Então, a gente tem ali uma TV, né, bastante grande compondo o ambiente. Então, existe essa associação dos elementos tecnológicos atuais com esse novo neoclassicismo, digamos assim, né? E é uma corrente que aqui no Brasil, principalmente, você vai encontrar muito no Sudeste, né? É muito forte nos Estados Unidos, na França, na Grã-Bretanha e aqui no Brasil mais no Sudeste do país. A gente tem também o neorracionalismo,
Por quê? Porque dentro de um pós-modernismo havia também um espaço para você rediscutir o racionalismo e tentar usá-lo novamente de uma forma mais, como é que a gente poderia dizer, mais correta e mais firme, mais próxima dos seus propósitos iniciais. Então a gente tem aqui um exemplo de uma loja, né, uma loja de grife, muito chique, muito cara, né, nos Estados Unidos, e que a gente vê uma limpeza muito grande de formas, de cores, né, o design também do mobiliário bastante preciso, bastante sério, e que evoca algumas coisas, algumas soluções de Mies van der Rohe, de Le Corbusier, da década de 30 e 40, né, sendo que essa loja já é do século 21. Aqui a gente tem uma das tendências, né? Eu não quero chamar estilo, mas uma tendência muito forte, que foi o Memphis, né? O Memphis foi desenvolvido na Itália, né? Por um grupo de designers, né? E ele brincou muito com formas e cores, né? A gente vê muito isso até em estúdios na década de 80, né, programas para jovens que existiam naquela época, principalmente programas de música, de videoclipes, essas coisas assim, que não é do tempo de vocês, mas existia muito nessa época. E, ultimamente, isso foi utilizado, inclusive, como cenário de algumas casas, de um programa aí, de um reality show que existe aqui no Brasil, né, que foi importado da Holanda. Então, você vai ter cores berrantes, você vai ter um design de mobiliário com formas um tanto quanto duvidosas, né? Mas isso também foi uma forma de romper com o modernismo que era muito sisudo, né? A gente precisa pensar, a gente precisa ter um senso crítico até onde isso é interessante para uma residência, né? Talvez para um espaço de encontro, uma lanchonete, um restaurante, alguma coisa assim, que você fique menos tempo, seja interessante. Mas vamos pensar, será que isso numa residência funcionaria? A gente pode discutir isso no fórum, não é verdade? A gente tem também o neovernacular. O neovernacular é uma tendência ainda, inclusive é muito forte aqui no Brasil, de você trazer alguns elementos da nossa cultura popular. Artesanato, taipa, utilização de fibras, utilização de bambu, né? Isso foi muito utilizado no mundo todo, né? Principalmente onde existe uma cultura popular, uma cultura antiga, ancestral mais forte, né? Você vê muito isso no Sudeste Asiático, na Indonésia, né? Em Bali, né? A gente sempre fala muito sobre coisas de Bali, porque e quando a gente tem feira de artesanato aqui, sempre tem o pessoal de Bali vendendo os seus materiais, né? Mas a gente também tem uma vertente neovernacular bastante forte aqui no Brasil, com ênfase aqui no Nordeste, né? E a gente sabe que existe uma cultura popular mais forte, mais arraigada e, inclusive, com a adição de elementos do nosso artesanato, né? Que foi uma ideia trazida pela grande designer Janete Costa, né? E que até hoje encontra eco dentro dos projetos de interiores aqui, principalmente em Pernambuco, né? Então, o neovernacular foi uma dessas vertentes e é bastante interessante que a gente dê uma olhada com certo vagar sobre isso, né? A gente se pare um pouquinho e analise bem essa história a partir do trabalho de Janete Costa, tá certo? A gente tem também o high-tech, né? High-tech que é a abreviatura de High Technology, ou seja, alta tecnologia. Então você vai ter prédios, como a gente viu o Lloyds Bank, o Centro Georges Pompidou, feitos em aço, escovado, em vidro, né? Uma coisa assim evocando um futuro, né? E a gente também tem isso dentro do design de interiores. O design de interiores desses prédios geralmente evoca também essa ideia de futuro, um futuro mais limpo, asséptico, né? Uma coisa que lembra assim, uma nave espacial, né? Então a gente também pode trabalhar, inclusive, a considerar que você pode pegar elementos do próprio mobiliário modernista e reutilizá-los, né? Como é o caso desse sofá que lembra a poltrona Barcelona de Mies van der Rohe, né? Então, você pode fazer essa conciliação de ideias e desenvolver esse high-tech de uma forma bastante interessante, né? Eu trouxe aqui uma outra forma de reinterpretação do high-tech, que é uma tendência sci-fi. Sci-fi de science fiction, ficção científica. Onde a gente tem, por exemplo, aqui um interior que lembra uma nave espacial, como as naves espaciais de Star Trek, né? Enterprise e outras naves,
e acho que alguns de vocês devem conhecer, que é bastante interessante, que essas séries também desenvolveram designs de interiores próprios, e eu acho que cabe uma pesquisa sobre isso, né? A gente tem ainda o minimalismo, que surge ainda dentro da ideia do modernismo, mas se desenvolve muito a partir dos anos 60 e tem presença marcante nas tendências anuais de design desde então. É uma coisa que já tem os seus 60 anos, mais ou menos, mas que funciona bastante bem, né? É uma tendência muito interessante de você analisá-la e tentar pôr em prática em determinados projetos, né? E é mais ou menos isso, né? A gente vai, obviamente, discutir isso nos fóruns. Eu acho que essas tendências são muito recentes, apesar da gente vai ver depois a contemporaneidade, né? Mas é importante que a gente tenha uma visão crítica para ver o que é possível aplicar na nossa realidade dessas tendências do pós-modernismo, tá certo, minha gente? Eu vou ficando por aqui, nos vemos na próxima videoaula e até mais.